A Batalha do Chapéu de Palha contra os Gorosei finalmente está chegando ao fim, e um novo integrante da tripulação já apareceu. Além disso, o robô antigo Emmet está prestes a mostrar um poder secreto para derrotar os Gorosei. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece capítulo 1120 está com muitas reviravoltas. Tivemos infelizmente a morte de um personagem e o novo Chapéu de Palha está praticamente confirmado. Então eu peço que, se você gosta dos capítulos aqui no canal, para você deixar o seu like. Isso de verdade é uma ajuda gigantesca. Mas com isso então, vamos agora para o One Piece 1120, chamado Atlas. O capítulo começa com um flashback de 26 anos atrás em Punk Hazard, na época em que Vegapunk ainda trabalhava como cientista nas instalações de Punk Hazard antes de Caesar Claw explodir tudo ali. O Dr. Clover de Ohara então chega na ilha para conversar com o Vegapunk. Ele implora para que o Vegapunk também estude o século perdido junto com ele. Clover diz que existe uma escuridão muito profunda em tudo isso, e quanto mais sua pesquisa avança, mais é notável a necessidade de mais estudiosos. Mas Vegapunk responde que não pode fazer isso, porque atualmente ele está trabalhando para o governo mundial e estudar o passado é um crime. Vegapunk então diz para Clover se lembrar de todas as vezes que ele já foi capturado por investigar o século perdido, e diz que o governo com certeza está de olho nele. Vegapunk explica que Clover só está livre agora porque o governo está usando ele para encontrar os outros estudiosos, e é melhor ele sair disso quanto antes, porque ficar decidindo o bem e o mal do passado é um erro muito tolo. Bom, e podemos ver alguns detalhes bem interessantes enquanto Vegapunk e Clover conversam. O primeiro deles é o pequeno dragão ao lado do Vegapunk, que muito provavelmente é o dragão que Zoro derrotou em Punk Hazard, chamado Dragão número 13. Mas esse também pode ser algum dos outros 12 dragões que Vegapunk criou antes. Outro detalhe é que dentro do laboratório vemos a cabeça de um Number, que são seres que sofreram uma experiência de gigantificação com o objetivo de transformarem eles em gigantes ancestrais. O experimento acabou falhando, apesar deles realmente ficarem gigantes, e no fim eles se tornaram soldados do Kaido, mas o experimento foi feito em Punk Hazard. Clover então, após Vegapunk negar seu pedido, ele se senta e começa a contar uma história. Ele diz que há muito tempo havia um homem com a letra D que foi morto em sua frente. Esse era o seu próprio irmão mais velho. Dizendo isso, Clover revela que ele também faz parte dos D, e seu nome é Clayon de Clover. Clover então conta sua história. Ele insinua que o governo mundial tirou a vida de seu irmão só por ele ser um D, e ele teve que mentir que aquele não era seu irmão e que ele não era um D para continuar vivo. Clover então grita com Vegapunk, dizendo que neste mundo, apenas por carregar um nome que recebeu em seu nascimento, isso já é motivo para perder sua vida, e fala para Vegapunk que tem uma história apagada por trás disso. Mas Vegapunk, ainda frio quanto a isso, apenas fala para Clover esquecer tudo, e enquanto vai embora, ele diz para Clover tomar cuidado. Clover então grita dizendo que fará o melhor para resolver esse mistério, porque pode ouvir aquela voz gritando do passado. 4 anos então se passa e ainda vemos um flashback de 22 anos atrás. Vegapunk está conversando com Caesar Claw e fica sabendo da notícia de que um Buster Call foi ativado em Ohara, tirando a vida de Clover, e apenas uma garotinha sobreviveu, a Nico Robin. Vegapunk então visita Ohara após o desastre e vê o enorme poço com todos os livros da biblioteca lá dentro, e vendo aquilo, ele se lembra do Clover e começa a chorar.
Vegapunk não consegue acreditar como todas as pessoas sacrificaram suas vidas para fazer com que esta pilha de livros chegasse na nova geração, dizendo que isso é uma tolice, apenas para continuar uma pesquisa. Mas como sabemos, Vegapunk nunca achou realmente isso tolo, mas na verdade honrável. Tanto é que após isso, ele decidiu continuar a pesquisa de Clover e leu cada um dos livros, descobrindo mais sobre o século perdido. E com isso, voltamos então para Egghead no momento presente, onde a transmissão de Vegapunk volta a ser transmitida pelo mundo, já que o robô antigo onde está o Dendemushi de transmissão se levantou e está em terra firme. Vegapunk então continua suas falas. Ele diz que um homem sábio uma vez lhe disse que podia ouvir uma voz gritando do passado, se referindo ao Clover. Vegapunk então diz que a história é algo que os vencedores decidem, porém, finalmente chegou a hora de também ouvir a voz daqueles que perderam, que foram submersos no fundo do mar, e depois de muitos sacrifícios, eles finalmente são capazes de aprender a verdade. A cena então muda para alguns dos chapéus de palha na parte de cima da ilha, se preparando para pular lá de cima com Tousan Sunny para poderem fugir. Porém, há um grande problema. O Gorosei Venojuro está tentando destruir o navio e Zoro faz o possível para pará-lo. Zoro então grita para eles fugirem logo, mas a Vegapunk e Lilith responde que não podem. Ela explica que com o impulso que possuem, eles passarão bem perto de caírem na ilha e não no mar. Então se qualquer coisa, nem que seja o vento, atrapalhar um pouco, todos eles cairão em terra firme. E é por isso que não podem partir agora sem parar o Gorosei. Nesse exato momento, Vegapunk e Atlas aparece atrás da Lilith, e antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Atlas acerta um soco nela, a desmaiando no mesmo instante. Todos ficam chocados e perguntam por que ela fez isso, mas Atlas apenas olha para eles e diz para cuidarem da Lilith e para eles decolarem agora mesmo, que ela irá abrir caminho para eles. Nesse momento, a Vegapunk traidora York, que estava passando as informações das outras Vegapunks para os Gorosei, de repente para de receber informações de Lilith, nos revelando o motivo de Atlas ter feito aquilo. Atlas apenas queria que os chapéus de palha fugissem com a Lilith sem serem seguidos. Imediatamente, Zoro pega o corpo de Lilith e põe no navio e eles se preparam para partir. O Gorosei Venojuro, vendo isso, parte imediatamente para cima do navio dos chapéus de palha para tentar os impedir, mas nesse momento, Atlas pula em sua frente, o segurando, fazendo um de seus braços ser cortado pelo Gorosei na mesma hora. Enquanto isso, os chapéus de palha começam a partir, ativando o Couple Burst do Sunny, e o Gorosei tenta se livrar de Atlas a todo custo, mas Atlas ativa uma propulsão de sua bota, fazendo força para frente e empurrando Venojuro, impedindo ele de interferir na fuga do chapéu de palha. A cena então muda mais uma vez, agora para o navio dos gigantes, onde Luffy e alguns outros chapéus de palha também estão, prontos para irem embora. Porém, eles estão enfrentando o mesmo problema, o ataque dos Gorosei. O enorme robô antigo também está na batalha, e inclusive no capítulo anterior ele acertou um golpe no Gorosei Topman que tem a forma de javali. Luffy, Frank e os gigantes veem o gigante de ferro e ficam extremamente empolgados com o fato dele ser um robô, e de repente então o robô começa a falar com Luffy por meio da voz de todas as coisas. Ele o chama de Joy Boy e diz que está muito feliz de o encontrar novamente. Luffy tenta então procurar esse tal de Joy Boy, já que ele não sabe que se trata dele, e o robô diz para o Luffy que é com ele mesmo que está falando. Ele então continua dizendo, ele fala que está muito feliz e que ele ainda pode lutar ao lado de Joy Boy, dizendo que irá protegê-lo.
Luffy ouve isso e acha muito legal o robô estar falando, mas de repente o Gorosei Topman e o Gorosei Júpiter aparecem de frente para o robô. Topman então diz que eles devem quebrar o robô em pedacinhos para então parar a transmissão do Vegapunk. Os gigantes então gritam para o Luffy que é hora de zarpar e pergunta a ele se o robô gigante está do lado deles. Luffy então responde que não tem certeza, mas que ouviu o robô dizendo que irá proteger um tal de Joy Boy. E então Luffy pergunta aos gigantes quem é esse Joy Boy. Mas os gigantes apenas ficam confusos com o fato do robô ter falado, dizendo que não ouviram nada disso. E isso aconteceu porque o robô estava falando por meio da voz de todas as coisas. E é por isso que só o Luffy, que tem essa habilidade, conseguiu escutar. Assim então, o navio dos gigantes começa a partir, e os marinheiros vendo isso, tentam impedi-los de todas as formas. Eles disparam com seus navios, mas ainda assim, Luffy e os gigantes continuam em direção ao mar. Enquanto isso, na costa da ilha, o Gorosei Júpiter na forma de verme de areia ataca o robô antigo, e o robô, para se defender, começa a preparar um ataque, como se estivesse preparando um disparo de seu braço. Vendo isso, Frank e Sanji ficam extremamente empolgados, dizendo que alguma coisa boa vem aí. Mas de repente, o disparo do robô falha, saindo fumaça de seus equipamentos, enquanto o Gorosei continua o seu ataque. Luffy e Sanji se assustam com isso e gritam para o robô fazer alguma coisa, e de última hora, o robô Emmett, para evitar o golpe do Gorosei, usa suas mãos para segurar a cabeça do verme, que começam a empurrar para trás. Frank vê isso e comenta que é claro que a arma do robô não iria funcionar, já que ela é de 900 anos atrás. Mas enquanto isso, de repente o Gorosei Saturno aparece. Ele pula em cima do verme de areia e lá do alto ele pula de novo em direção ao navio dos gigantes, conseguindo alcançar e entrar dentro do navio. Os gigantes imediatamente se preparam para a luta, e Saturno apenas diz que não deixará eles fugirem. Ele olha para Kuma e Bonnie no navio e fica extremamente furioso. Porém, de repente, nesse momento, Sanji olha para cima e vê que o outro grupo com o navio do Chapéu de Palha havia pulado lá de cima com o impulso do navio e estava caindo. Zoro grita para todos dentro do Sunny para se segurarem, e o navio está prestes a cair no mar. Enquanto isso, Atlas continua segurando o Gorosei vendo Joro. O Gorosei pergunta para ela se ela realmente planeja se sacrificar, e ela responde que não, que é melhor pensar nisso como um serviço. Imediatamente então o Gorosei a corta no meio, mas nesse momento Atlas ativa uma autodestruição de seu corpo, criando uma enorme explosão enquanto o navio do Chapéu de Palha caía. Atlas se sacrificou para que os Chapéus de Palha fugissem. O Sop vê a explosão e grita chorando e dizendo que não acredita que Atlas fez aquilo por eles, enquanto York está muito feliz, falando que agora ela é o último Vegapunk que existe no mundo. Mas o Gorosei vendo Juro, com o rosto parcialmente destruído pela explosão, diz que não, ainda há outro Vegapunk, e ele está se referindo a Lilith, que está no navio do Chapéu de Palha e vai fugir com eles. Lilith, como vai embora com o Chapéu de Palha, pelo menos até o momento, já se tornou uma Chapéu de Palha, e na verdade é muito provável que ela acabe ficando permanentemente no bando como uma nova integrante. Ela se encaixa em uma profissão que os Chapéus de Palha ainda não possuem, que é a cientista, e seria uma grande adição ao bando. A Bonnie também é uma forte candidata, e mesmo se for a Lilith a nova integrante, a Bonnie com certeza se tornará uma aliada, se tornando uma nova capitã da grande frota do Chapéu de Palha, junto com a sua tripulação pirata.
Mas enquanto tudo isso acontece, a transmissão do Vegapunk continua. Vegapunk diz que esta sua transmissão está acabando, e neste momento ele espera ter passado bem a mensagem, porque seria tolice ouvir apenas um lado da história de um conflito de 900 anos de idade. E é melhor observar a história de múltiplos ângulos. Vegapunk então diz que queria ter mais tempo, porém existem aqueles que não podem ser parados, onde ele obviamente se refere aos Gorosei. Vegapunk fala então que há 25 anos atrás, o pirata Gold Roger fez o que mais ninguém no mundo foi capaz antes, então eles devem ter ouvido a voz mais pura do passado, descobrindo a verdade sem ser influenciado por nenhum lado. E Vegapunk então finaliza que, em resumo, imagina que todos estão cientes agora, e que este é o seu palpite para o futuro. Vemos então alguns prisioneiros surpresos pelo fato do Vegapunk ter mencionado o D ao falar o nome de Roger, já que o mundo todo não sabia que o Roger também fazia parte dos D. O Gorosei Topman e o Júpiter, então, ao ouvirem esta fala do Vegapunk, imediatamente correm para cima do robô para o destruir e parar a transmissão o quanto antes. O robô, com um dos braços pegando fogo, menciona que seu corpo está todo enferrujado e que é uma situação de emergência. Então ele pergunta a Joy Boy se ele deve usar aquilo. Ou seja, o robô antigo ainda tem uma carta escondida, um poder secreto que pode talvez derrotar um Gorosei. Mas de qualquer forma, a fuga se torna cada vez mais difícil. E duas candidatas a nova integrante do Chapéu de Palha já estão confirmadas. Bonnie e Lilith fogem a bordo com o Chapéu de Palha.